Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça no ecossistema de Big Data. E para entender esse universo que parece super complexo, vamos fazer uma coisa bem simples, na verdade. Nós vamos seguir o caminho de um dado, desde o momento em que ele nasce, ainda bruto, até se transformar numa informação valiosa, daquelas que mudam o jogo de um negócio. E tudo começa, na verdade, com um problema. Essa citação aqui define perfeitamente. Por muito tempo, os dados ficavam trancados nesses tais de silos. Cada departamento com o seu, sabe? Isso era um desperdício gigante, porque pouquíssima gente tinha acesso. O ecossistema que a gente vai explorar hoje nasceu justamente para derrubar essas paredes. Então, esse aqui é o nosso mapa da jornada. Vamos começar entendendo o desafio. Depois a gente constrói a fundação, vê como os dados entram no sistema, como são processados e analisados, e, no final, a gente junta todas as peças para ver o quadro completo. Bom, vamos lá. Antes de qualquer coisa, por que tudo isso foi criado? A resposta está no tamanho do desafio que o Big Data trouxe. Os sistemas que existiam antes simplesmente não davam conta. E a primeira grande resposta para esse problemão foi o Apache Hadoop. Pensa nele como o alicerce de toda essa construção. Ele foi criado do zero com uma missão muito clara: conseguir guardar e processar uma quantidade absurda de dados de forma distribuída, escalável e, o que foi uma virada de chave, usando hardware comum, bem mais barato. Certo. Com o alicerce definido, a gente precisa de um lugar para os dados morarem, né? E de alguém para organizar a casa. Então, vamos entender a fundação do nosso ecossistema: armazenamento e gestão. E o lar dos dados no mundo Hadoop é o HDFS. Ele não é o sistema de arquivos qualquer. A sacada dele é pegar arquivos gigantescos, quebrar em pedaços, em blocos, e espalhar por várias máquinas, e para ter certeza que nada vai se perder se uma máquina falhar, ele ainda cria cópias desses blocos. É a espinha dorsal, garantindo que os dados estejam seguros e sempre disponíveis. E aqui entra em cena o Yarn. A melhor analogia para ele é a de um sistema operacional do cluster. Olha que interessante. O Yarn, em si, não processa dado nenhum. O trabalho dele é outro. Ele é o gerente, o negociador de recursos. É ele que decide quem vai usar a CPU, quem vai usar a memória e por quanto tempo. É como se fosse um maestro de uma orquestra, garantindo que todas as aplicações possam rodar juntas, em harmonia. E essa comparação ilustra perfeitamente a grande virada de chave do Hadoop. Na primeira versão, o gerenciamento de recursos estava totalmente amarrado ao processamento, ao MapReduce. Com o Yarn, no Hadoop 2, essas duas coisas foram separadas, e isso foi revolucionário. Porque, de repente, abriu as portas para outras ferramentas como o Spark rodarem no mesmo cluster. A plataforma ficou muito mais versátil. Beleza, a nossa fundação está pronta, a casa está construída e organizada. Agora a pergunta é: como a gente traz essa montanha de dados que não para de chegar para dentro do sistema? E tem que ser de forma rápida e confiável. Bem-vindo à Via Expressa dos dados. É aqui que brilha o Apache Kafka. Se o HFDS é o nosso grande armazém, o Kafka é a principal artéria que leva até ele. Ele é uma plataforma de streaming que aguenta um volume de dados absurdo, milhões de mensagens por segundo. Ele funciona como um grande buffer no meio do caminho, desacoplando quem produz os dados de quem vai consumir. E para alimentar essa super autoestrada, que é o Kafka, muitas vezes usamos o Apache NiFi. Pensa no NiFi como um sistema de logística inteligente. Ele tem uma interface visual de arrastar e soltar, que permite desenhar fluxos para pegar dados de qualquer lugar, bancos de dados, APIs, logs, e direcionar tudo certinho para o Kafka, e de lá para o resto do nosso ecossistema. Muito bem, os dados chegaram, estão seguros, mas ainda estão brutos. É como ter um monte de ingredientes. Agora a gente precisa cozinhar, transformar, dar sentido a tudo isso. Chegamos no cérebro de toda a operação. O jeito de processar esses dados também evoluiu muito. Tudo começou com o pioneiro, o MapReduce. Mas depois surgiu uma ferramenta que mudou completamente o jogo da velocidade: o Apache Spark. O MapReduce foi o motor original do Hadoop. A ideia por trás dele é simplesmente genial: dividir um problema enorme em várias tarefinhas. A fase Map aplica uma operação em cada pedacinho do dado, e a fase Reduce junta tudo no final. É um modelo super robusto e escalável, mas ele tinha um ponto fraco. Lia e escrevia muito em disco, o que o deixava lento para certas coisas. E foi aí que o jogo virou. O Apache Spark chegou com uma grande promessa: velocidade. E como ele conseguiu isso? A grande sacada foi fazer o máximo de processamento possível em memória, evitando a saída e vinda constante ao disco. O resultado? Um ganho de performance assim espetacular.
E quando a gente fala em ganho de performance, é disso que estamos falando, 100 vezes. Imagina só, algo que levava horas, agora pode levar minutos. Essa velocidade toda não só acelerou os processos que já existiam, ela na verdade abriu um mundo de novas possibilidades. De repente, ficou viável fazer análises interativas e rodar algoritmos complexos de machine learning em cima de um volume imenso de dados. Ok, os dados foram ingeridos, armazenados, processados, já estão limpinhos e estruturados. Mas e agora? Como as pessoas, os analistas de negócio, os cientistas de dados, vão conseguir usar isso de um jeito fácil? É hora de abrir a janela para os dados. Pois é, esse era o grande desafio. De que adianta ter petabytes de dados se só um grupo pequeno de especialistas consegue acessar? A solução foi trazer a linguagem universal dos dados, o bom e velho SQL, para o mundo do Big Data. Permitir que qualquer analista pudesse usar as ferramentas que já conhecia para explorar esse universo. E para essa tarefa, duas ferramentas se destacam. De um lado, o Apache Hive, que é como um grande data warehouse em cima do Hadoop. Ele é ótimo para aquelas consultas pesadas e em lote que geram relatórios complexos. Do outro lado, o Apache Impala, que foi construído para a velocidade. É um motor super rápido, de baixa latência, perfeito para análise interativa para quem usa ferramentas de BI e precisa de respostas na hora. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar a foto completa. Porque nenhuma dessas peças que a gente viu funciona sozinha. Elas foram feitas para trabalhar juntas, formando um ecossistema coeso e muito, muito poderoso. E aqui está o ciclo de vida do dado, completo. Começa lá na ingestão com o Kafka e NiFi, passa pelo armazenamento seguro no HDFS, é transformado com a alta performance do Spark e finalmente se torna acessível para análise com Hive e Impala. Cada etapa com a sua ferramenta especialista, mas todas conectadas formando um pipeline robusto do início ao fim. Claro, montar e gerenciar todo esse quebra-cabeça de tecnologias pode ser bem complexo. É por isso que existem plataformas de dados como a Cloudera que empacotam tudo isso. Elas integram, gerenciam e dão segurança para todos esses componentes, oferecendo uma solução única e mais simples para cuidar do ciclo de vida dos dados. Isso tudo nos leva a pensar no futuro, né? Porque esse ecossistema foi, sem dúvida, revolucionário e continua sendo a base de muita coisa. Mas a tecnologia não para. A nuvem chegou com tudo. Novas arquiteturas como os data lakes e os lakehouses estão aí. Então fica a pergunta: qual vai ser a próxima grande evolução desse poderoso ecossistema de dados abertos? O que será que vem por aí? Uma coisa certa, a jornada do dado, essa continua.